Meu nome é Maria Garcia e esta é uma história que aconteceu com minha mãe. Lembro-me de todos os detalhes porque ela a contava com um nó na garganta e no final sempre dizia que o menino nos salvou. Era 1997 e vivíamos em São Roque, onde a vida não era fácil. Minha mãe, Rosa, era uma mulher batalhadora que criava sozinha minha irmã mais nova e eu. Ela trabalhava em uma mercearia e também lavava roupas para completar as despesas. Apesar de todo o seu esforço, as coisas sempre pareciam estar à beira do colapso. Naquele ano, a situação ficou especialmente complicada porque minha irmã Ana ficou gravemente doente. Tudo começou com uma febre que não baixava. Minha mãe a levou ao posto de saúde, mas o médico apenas receitou paracetamol e disse que seriam necessários mais exames. A febre continuou e, com o passar dos dias, Ana começou a enfraquecer. Desesperada, minha mãe decidiu levá-la à clínica mais próxima, que ficava a 1 hora de ônibus. No entanto, para isso, ela precisava de dinheiro e naquele momento não tinha sequer 1 centavo. Lembro-me de minha mãe passando a noite inteira em claro, chorando silenciosamente enquanto tentava pensar em como conseguir o dinheiro. No dia seguinte, ela saiu cedo para tentar falar com uma vizinha que às vezes a ajudava emprestando dinheiro, mas dessa vez a vizinha não pôde ajudá-la. Minha mãe caminhou pelas ruas de terra, procurando desesperadamente uma solução. Foi então que algo aconteceu e mudou nossas vidas para sempre. Minha mãe estava sentada em um banco, tentando se acalmar e pensar no que mais poderia fazer. O sol do meio-dia era intenso e o calor estava sufocante. Em meio à angústia, ela sentiu que alguém se aproximava. Quando levantou o olhar, viu um menino de cerca de 8 ou 9 anos, com cabelos bagunçados e roupas que pareciam velhas, mas limpas. Ele tinha um sorriso amável e segurava uma nota dobrada na mão. "Senhora, tome isto", disse o menino, estendendo a nota para minha mãe. Ela o olhou com surpresa e certa vergonha. "Por que está me dando isso, meu filho? Não posso aceitar o seu dinheiro", respondeu, tentando recusar. Mas o menino insistiu. "É para sua filha. Ela precisa mais do que eu." Minha mãe sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Ela não se lembrava de ter contado a ninguém que Ana estava doente, muito menos a um menino desconhecido. No entanto, algo no olhar dele a fez aceitar a nota. Era uma cédula de R$ 10, suficiente para pagar as passagens e comprar algo para comer. Antes que ela pudesse agradecê-lo, o menino sorriu novamente e se afastou caminhando em direção às ruas que levavam ao mercado. Minha mãe se levantou rapidamente para procurá-lo e devolver o dinheiro, mas quando dobrou a esquina, ele já não estava mais lá. Era como se tivesse evaporado. Com a nota nas mãos e o coração batendo acelerado, ela voltou para casa e preparou Ana para a viagem. Pegaram o ônibus e chegaram bem à clínica. Os médicos disseram que Ana tinha uma infecção grave e precisava de tratamento imediato. Embora o dinheiro da nota só tenha sido suficiente para o transporte e alguns medicamentos, foi o primeiro passo para salvá-la. Minha mãe dizia que, a partir daquele momento, as coisas começaram a melhorar. Uma vizinha emprestou o dinheiro necessário para completar o tratamento e Ana foi se recuperando aos poucos. Mas o que minha mãe nunca conseguiu esquecer foi o menino da nota. Uma semana depois, quando Ana já estava melhor, minha mãe voltou àquele banco com a esperança de encontrá-lo e agradecê-lo. Sentou-se onde o viu pela primeira vez e esperou durante horas, mas o menino nunca apareceu. Ela perguntou às pessoas que passavam se conheciam um menino com aquela descrição, mas ninguém soube dizer nada. Com o tempo, minha mãe começou a pensar que talvez o menino não fosse apenas um desconhecido. Havia algo na atitude dele e na forma como apareceu exatamente quando mais precisávamos. Algo a fazia pensar que ele poderia ter sido um anjo ou uma alma enviada para nos ajudar.
Embora ela nunca tivesse provas disso, seu coração estava convencido de que tinha sido uma intervenção divina. Com o tempo, ela conseguiu juntar R$ 10 e sempre guardou para o momento em que precisasse devolvê-lo ao menino. Mas mais do que isso, servia como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz que pode nos guiar para a esperança. Na minha infância, vivi algo que a maioria das pessoas a quem me atrevo a contar não acredita. Dizem que são coisas que imaginei quando era criança e que é difícil algo assim ter acontecido. Bom, não é bem assim. O que vou contar realmente aconteceu e minha avó confirmou isso na época. Ao perder meus pais com 4 anos em um acidente de carro, meus avós passaram a cuidar de mim. Os anos se passaram e quando eu tinha 10 anos, ainda vivíamos na fazenda deles. Ela ficava nos arredores do Mato Grosso, em uma colônia chamada Bom Retiro. Isso foi no final dos anos 70, uma época em que tudo era muito diferente. Certa noite algo aconteceu que até hoje me lembro de forma confusa. Talvez pelo medo, não me recordo de tudo com clareza, mas alguns homens chegaram à fazenda. Lembro-me que um deles me levou até onde estavam os animais, enquanto eu ouvia os gritos dos meus avós. Esse homem me deixou amarrado onde ficavam os porcos que meus avós criavam, e não parava de gritar comigo, usando muitos palavrões. Eu estava chorando, e nisso ele perdeu a paciência, dizendo que cortaria minha língua se eu não calasse a boca. Ele passou um pano no chão, enfiou na minha boca para me calar, e depois foi embora, me deixando ali com os bichos grunhindo de um lado para o outro. Do curral eu escutava xingamentos, gritos daqueles homens e os gritos da minha avó. Não ouvia meu avô, então pensei que ele estava fazendo algo, talvez enfrentando aqueles homens. De repente, não sei quanto tempo se passou, os gritos foram ficando mais distantes e os animais também haviam se acalmado. O gosto horrível do pano na minha boca era tudo em que eu conseguia pensar enquanto tentava me soltar. Minha avó chegou correndo até mim, me soltou e estava muito assustada. Ela chorava e tinha sangue no rosto. Ela me abraçou enquanto eu perguntava o que tinha acontecido e quem eram aquelas pessoas. Ela apenas disse que estava tudo bem e que foi só um susto. Aqueles homens tinham vindo procurar meu avô. Não entendi muito bem o motivo. Só sabia que eram pessoas más que roubavam naqueles tempos. Eu não conseguia parar de chorar quando minha avó me contou que eles tinham levado meu avô. Eu já não me lembrava muito dos meus pais, então foram meus avós que me criaram e eles eram tudo o que eu tinha na vida. Agora tinham tirado ele de mim. Minha avó me consolou naquela noite, dizendo para eu não me preocupar, que ele resolveria as coisas com eles e voltaria logo. Os dias que se seguiram foram estranhos, pois nunca tínhamos ficado sem meu avô, a não ser quando ele estava no trabalho ou em alguma saída com amigos. Eu comecei a ajudar minha avó com tudo. A acompanhava para buscar lenha no mato, cuidar dos animais, zelar pelo terreno e até ajudava na cozinha. Porém, havia algo que eu, com minha mente de criança, queria muito fazer, mas ela se negava completamente. Acho que esse é o sonho de todo menino, e comigo não era diferente. Eu queria aprender a usar uma das armas do meu avô para defender a casa, caso aquelas pessoas voltassem. Ela pedia, quase implorando, que eu não pensasse nisso, que não era necessário, que meu avô logo estaria de volta. Vou ser muito sincero. Depois de algumas semanas sem notícias dele, comecei a aceitar com muita dor que talvez nunca mais o veria. Passei a chorar mais, mas tentava não demonstrar fraqueza, porque queria que minha avó visse que eu também podia cuidar de nós dois. Até que, de repente,
Chegou uma noite em que os latidos dos cachorros avisaram que alguém estava se aproximando da fazenda. Minha avó saiu correndo, mas ao chegar onde ficara o varal de roupa, parou. Poucos segundos depois, eu já estava ao lado dela, chorando de emoção. Vi que quem estava vindo do mato escuro era o meu avô. Gritei emocionado para minha avó, dizendo que era ele. Quando me preparei para sair correndo, atravessar a cancela e abraçá-lo, ela me segurou. Perguntei por que ela não queria que eu fosse recebê-lo. Ela não me respondeu, e mantendo o olhar fixo em direção ao meu avô que se aproximava, pude notar nela uma expressão que nunca antes tinha visto, nem mesmo naquela noite em que tudo aconteceu. Depois de alguns segundos, ela mal baixou o olhar para me ver e, sorrindo, me disse que não, que era melhor esperarmos ele chegar, pois sem dúvida estaria cansado. Logo em seguida, ela me pediu para entrar na casa e colocar a mesa para o jantar, porque ele provavelmente estava morrendo de fome. Aquele momento foi muito curioso, porque sim, fiz o que ela pediu. Entrei e lá dentro podia ouvir os cachorros que tínhamos do lado de fora chorando, como sempre acontecia quando ele chegava em casa. Ela ficou do lado de fora por alguns minutos e depois apenas minha avó entrou. Mantendo aquele sorriso, ela me disse que jantaríamos só nós dois. Imaginem como isso me deixou confuso. Ela disse que ele daria uma volta e voltaria, então deixei de me incomodar com o fato dele não jantar conosco. Na verdade, parei de me perguntar o porquê disso. Ele estava de volta. Isso já era suficiente para mim, e naquela noite dormi de uma forma diferente. Sério, estava mais tranquilo, mas com o passar dos dias, tornou-se impossível ignorar o comportamento estranho do meu avô. Ele parecia estar sempre vigilante. Só para vocês terem ideia, quase nunca o via dentro de casa. Ele passava a maior parte do tempo do lado de fora, andando entre os animais. À noite ele sempre se sentava em um tronco velho que ficava a poucos metros da entrada, onde passava a noite inteira sentado. Era como se ele estivesse me evitando. As coisas ficaram ainda mais confusas quando percebi que minha avó continuava cuidando dos animais. Claro que eu a ajudava, mas quando perguntava por que meu avô não fazia mais isso, ela sempre repetia a mesma coisa, que ele agora estava focado em outras coisas e que não devíamos incomodá-lo. Me lembro que certa noite acordei de madrugada ao ouvir um barulho na sala. Levantei-me e, ao chegar lá, vi meu avô sentado na sua poltrona favorita, apenas olhando para uma das janelas e com uma de suas armas na mão. Estou dizendo, tudo era muito estranho. Lembrando do que minha avó tinha dito, voltei para o meu quarto sem dizer nada. Todavia, naquela noite, pude compreender algumas coisas. Parecia que eles estavam brigados, o que explicava por que não dormiam mais no mesmo quarto e por que nunca os via conversando quando eu estava por perto. Quando já haviam se passado cerca de 2 semanas desde que ele voltou, numa manhã bem cedo, chegou à fazenda um policial. Naquele momento eu estava apenas acordando, e ao ouvir que só minha avó conversava com o policial, soube que, na casa, estávamos apenas ela e eu. Fiquei no meu quarto, sem fazer barulho, escutando aquela conversa. O que me lembro de ter ouvido, sem perder nenhum detalhe, foi o policial perguntando à minha avó se foram 5 pessoas que vieram à nossa casa naquela noite, quando levaram meu avô e bateram nela. Minha avó confirmou, e o policial comentou que já tinham identificado bem aquele grupo, que muitas pessoas já estavam relatando incidentes parecidos. Entre outras coisas, o policial veio informar que 2 das pessoas envolvidas haviam morrido. Ele disse que um foi encontrado ali perto, no matagal próximo à nossa casa, com o corpo em péssimas condições, por assim dizer, e que no dia seguinte outra pessoa foi encontrada em uma vala coberta de terra e entulho, também em estado deplorável. Para não entrar em muitos detalhes sobre o que o policial dizia, ele comentou que provavelmente havia sido algo entre eles, porque o que fizeram com os corpos parecia ser típico do que esses tipos de grupos fazem.
Provavelmente foi um conflito interno. Naquela conversa, ele também recomendou que minha avó tomasse cuidado, que ainda não haviam encontrado os outros envolvidos e que estariam atentos. Ouvi os passos indo em direção à saída e, antes de sair, o policial disse à minha avó que sentiam muito pelo meu avô, que continuavam procurando e que qualquer notícia que tivessem, viriam rapidamente avisar. Estava mais do que claro que a polícia ainda não estava ciente do que estava acontecendo. Eles ignoravam completamente que meu avô já estava aqui conosco. Eu não conseguia entender por que minha avó escondeu isso. Tudo isso me deixou ainda mais confuso. Agora adulto pensando nisso. Sei que meu eu daquela época estava completamente perturbado por dentro, já que comecei a imaginar outras coisas ao ouvir isso. Será que meu avô estava envolvido no que aconteceu? Ele tinha algo a ver com aqueles homens? Será que eles foram atrás dele naquela noite porque talvez ele lhes devia algo? Eu estava com medo. Aquele dia, à tarde e depois à noite, foi muito difícil para mim. Eu pensava o tempo todo que se meu avô fosse uma pessoa má, eles voltariam para buscá-lo. E se até minha avó sofreu aquilo da última vez, agora seria pior. Esse pensamento ficou ainda mais forte quando anoiteceu e eu vi meu avô andando pelos currais. 3 noites depois, enquanto minha avó estava fazendo o jantar, aproveitei que ela se distraiu por um momento para ir falar com meu avô. Certamente já havia conversado com ele algumas vezes antes, mas essas conversas não duravam mais do que alguns segundos, porque minha avó logo me chamava para ajudá-la com algo urgente. Eu sabia que ela fazia isso com a intenção clara de me afastar dele. Sempre era assim, e com o tempo, eu fui tentando menos. Fui silenciosamente até a porta e saí. Vi meu avô onde esperava vê-lo, sentado naquele tronco. Corri até ele e juro que a primeira coisa que perguntei, sem pensar, foi se ele era uma pessoa má, se era capaz de fazer algo ruim como aquelas pessoas da outra noite. Naquele momento, e como há muito tempo não fazia, ele se virou para mim e abaixou o olhar para me encarar. Ele não me olhava diretamente desde que havia voltado. Lembro que ele sorriu e me disse algo que jamais esquecerei, e que mais tarde vocês vão entender o peso disso e o motivo pelo qual guardo essa conversa com tanto carinho. Ele me disse que não sabia se era uma boa pessoa, mas tinha certeza de que era um homem íntegro. Minha avó e ele sempre foram muito ligados à religião, diferente de mim, e eu suponho que por isso ele disse que Deus queria que ele estivesse ali. Porque era isso que ele mais queria, estar conosco. Ele falou que estava ali para cuidar de mim e da minha avó, e que eu não precisava me preocupar, porque ele não tinha feito mal a ninguém e ficaria vigiando até que se fizesse justiça. Ele acariciou minha cabeça de leve, pois minha avó começou a me procurar. Eu conseguia ouvi-la chamando o meu nome. Meu avô me disse para voltar rapidamente para dentro da casa, que ele ficaria vigiando, e eu obedeci. Corri de volta para casa muito mais tranquilo, sabendo que ele estava conosco e que não tinha feito nada de errado. Naquela noite, e talvez para vocês, algumas coisas que conto possam parecer não ter muito a ver com a história, mas garanto que vão entender tudo conforme eu for narrando. Quando entrei, jantei com minha avó, conversamos um pouco sobre meu avô e mencionei as dúvidas que tinha, as mesmas que já contei aqui. Abracei minha avó e foi nesse momento que ela começou a chorar. Ela ainda não havia chorado até então. Percebi que ela olhava fixamente para a porta quando perguntei se meu avô não jantaria conosco. Entendi que ela olhava para a porta como se esperasse que ele voltasse a fazê-lo, porque desde que ele voltou, eu não o via mais jantar com a gente, nem sozinho. Uma semana depois dessa rotina tão estranha, a polícia voltou para falar com minha avó. Não me deixaram ouvir, mas, como da outra vez, escutei escondido. Eles disseram que os homens que faltavam já haviam sido presos e que tinham confessado absolutamente tudo. Mais uma vez, minha avó ficou em silêncio quando o policial mencionou a ausência do meu avô. Disseram que ainda não tinham notícias dele.
Eu não entendia por que ela não lhes dizia que ele já estava conosco, especialmente se ele mesmo havia me dito que não tinha feito nada de errado e não tinha ligação com aqueles homens. Quando acordei de manhã, procurei por ele em todos os lugares. Queria perguntar se ele tinha ouvido o que disseram sobre aquelas pessoas. Andei perto do rio, pelos banheiros de fora, pelos currais e naquele tronco sem conseguir encontrá-lo. Vi minha avó na porta da sala, me observando enquanto eu corria gritando por ele. Não perguntei nada. Ao vê-la chorando, assumi que ele tinha ido embora novamente porque não estava em lugar nenhum. Em outra situação, ela teria dito que ele estava fora e que logo voltaria, mas as coisas haviam mudado. Foi muito difícil seguir em frente após sua partida pela segunda vez. Por momentos me senti traído, sem entender por que ele tinha ido embora de novo, e minha avó não dizia nada, nem inventava desculpas. Como fui criado à moda antiga, se ela não dizia nada, eu não devia insistir nem desrespeitar os mais velhos sendo teimoso. Já com 19 anos, conversando com minha avó, não morávamos mais naquela fazenda. A vendemos e nos mudamos para Minas com o resto da família. Minha avó já estava nos últimos anos de vida. Estávamos sozinhos uma tarde, fora de casa, e do nada ela me confessou algo que mudou completamente o que eu acreditava. O motivo pelo qual a polícia nunca encontrou meu avô foi precisamente porque nunca o encontraram. Minha avó não ficava em silêncio por cumplicidade, mas porque sabia de alguma forma, ou se convenceu de que não o veríamos novamente. Ela me contou que o que voltou naquela noite, quando ouvi os cães latindo e chorando, não era meu avô. Ela nunca o viu, nem por um segundo, mas sabia que os cães e eu o vimos a partir daquela noite. Eu tinha dito a ela que ele estava vindo, mas ela nunca teve certeza. Por isso, quando ela me via falando sozinho, sempre me chamava. Ela não estava certa do que estava vendo. Eu dizia que era meu avô, mas ela nunca teve certeza. Por isso sempre cuidou de mim, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Nas vezes em que me viu olhando pela janela, perguntando por que meu avô não entrava para comer ou jantar conosco, ela fingia levar comida para ele lá fora. Minha avó não conseguiu se despedir quando o levaram naquela noite. Mais tarde ela entendeu que ele ainda estava por perto nos protegendo, até que percebeu e confirmou que ele tinha ido embora para sempre, quando eu não o encontrei mais. Por tudo isso, muitos diziam que eu estava louco, que aquilo não acontecia. Mas eu o via, era tão real. E como explicar o comportamento dos cães? Eles também via ele. Minha família nunca soube disso. Guardamos o segredo, eu e minha avó pensando que ele nos havia abandonado. Espero que ao ouvirem isso, saibam que situações como essa acontecem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Geraldo Martins e essa experiência aconteceu comigo em 2003, quando eu trabalhava como taxista no interior de São Paulo. Já se passou bastante tempo desde que isso ocorreu, mas continua bastante vívido na minha memória. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas depois do que vivi, comecei a acreditar que existem coisas que não conseguimos explicar. Naquela época, acredite, eu estava comendo o pão que o diabo amassou. Minha esposa havia falecido meses antes devido a um câncer na garganta, e desde então minha vida parecia totalmente vazia. Apesar de continuar trabalhando, eu fazia isso apenas por inércia. Meus dias passavam como uma névoa, e as noites eram ainda piores. Eu ia para a cama tarde, repassando memórias e me perguntando se algum dia deixaria de sentir essa dor no peito. Era um dia ensolarado, mas eu me sentia mais apagado do que nunca. Tinha tido poucos clientes,
e estava pensando em voltar para casa mais cedo quando a vi. Ela estava parada em uma esquina próxima ao centro. Ela vestia um vestido branco simples e um véu da mesma cor que cobria parte do rosto. Parecia perdida ou esperando por alguém. Me aproximei e abaixei a janela. "Boa tarde, precisa de um táxi?" perguntei. A mulher assentiu suavemente e se aproximou. Sua voz era tranquila, mas bastante firme. "Poderia me levar à igreja São João Batista?" Não reconheci o nome no início, mas ela me explicou que ficava próxima a uma agência de viagens. Assenti e ela abriu a porta traseira para subir. Durante o trajeto, o ambiente dentro do táxi ficou estranho. Não era desconfortável, mas sim pesado, como se a tristeza que eu carregava tivesse encontrado companhia. A mulher não falava, mas havia algo em sua presença que me trazia paz, como se ela soubesse o que estava acontecendo na minha vida. Depois de alguns minutos, foi ela quem rompeu o silêncio. "Às vezes a chave está em se permitir curar", disse com uma voz tão serena que quase me fez chorar naquele momento. Fiquei surpreso porque não havíamos falado de nada pessoal. Não respondi de imediato, mas ela continuou. "Há dores que não desaparecem, mas isso não significa que devemos carregá-las para sempre. É preciso seguir em frente por aqueles que estão aqui e pelos que já se foram." Não pude evitar olhá-la pelo retrovisor. Seu rosto mal era visível através do véu. Suas palavras tocaram minha alma. Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Quando chegamos à igreja, ela desceu do táxi e, antes de ir, inclinou-se levemente na janela. "Obrigada por me trazer. Não desista. Você não está sozinho", disse, e então caminhou em direção à entrada da igreja. Fiquei ali por alguns minutos, vendo-a desaparecer no interior do templo. Nisso até me esqueci de cobrar a corrida, mas senti que havia recebido algo muito mais valioso. Decidi segui-la para agradecer por suas palavras. Entrei na igreja e procurei entre os bancos, mas a mulher não estava mais lá. Me aproximei de um sacerdote e perguntei se ele havia visto uma mulher vestida de branco entrar ali há alguns minutos. O sacerdote me olhou e respondeu: "Muitas mulheres vêm aqui para rezar, mas o que você descreve me faz lembrar da Nossa Senhora das Dores. Temos uma imagem antiga dela no altar." Fui até o altar e quase caí para trás. A estátua da Virgem estava vestida exatamente como a mulher que eu tinha levado no táxi, com o mesmo véu branco cobrindo o rosto. Senti um calafrio, mas também uma estranha calma. O sacerdote se aproximou e perguntou se eu queria acender uma vela. Fiz isso pensando na minha esposa. Rezei pela primeira vez em muito tempo. Pedi por seu descanso e também por encontrar força para seguir em frente. A partir daquele dia, uma chave virou em minha vida. Não vou dizer que tudo melhorou de imediato, mas senti como se um peso tivesse sido tirado de mim. Continuei trabalhando como taxista, mas a tristeza que vinha me consumindo havia desaparecido. Também comecei a visitar a igreja de vez em quando, deixando flores no altar da Virgem. Nunca soube quem realmente era a mulher que entrou no meu táxi naquela tarde. Alguns dizem que foi uma aparição, uma alma buscando me ajudar a encontrar consolo. Outros acreditam que foi um sinal divino. O que sei é que sua presença e suas palavras me deram o impulso que eu precisava para continuar. Espero que esta história sirva como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios pode haver luz na escuridão. Quando eu tinha cerca de 25 anos, trabalhava no turno da noite em uma OXXO. Naquela época, ainda estava fazendo a faculdade online e pensei que a maioria dos meus turnos seria tranquilo o suficiente para eu conseguir fazer algum trabalho enquanto estava lá. Na maior parte do tempo,
Isso realmente deu certo. Eu ficava sozinho na loja e nunca ficava realmente movimentado. Sempre que alguém entrava, eu empurrava meu notebook para o lado e quando a pessoa saía, eu continuava meu trabalho. Nessa noite estava muito frio e chovendo lá fora, o que sempre me deixava feliz, porque quase nenhum cliente aparecia. Estava com meu notebook aberto e focado na faculdade há quase 2 horas seguidas, quando a porta da frente se abriu e um homem entrou. Ele parecia ter uns 30 anos, com barba e cabelo curto. Eu coloquei o notebook de lado e esperei ele se aproximar do balcão. O homem olhou pelas prateleiras por 1 ou 2 minutos, então saiu, entrou no carro e foi embora. Não pensando muito sobre isso, peguei meu notebook e continuei o trabalho. Mais 30 minutos se passaram quando, pelo canto do olho, vi os faróis de um carro parando em frente à loja. Olhei para o lado e fiquei confuso ao ver o mesmo carro que estava lá mais cedo. Pensei que fosse apenas uma coincidência, mas quando o homem saiu era o mesmo. Dessa vez ele entrou na loja e foi direto ao balcão antes que eu pudesse mover o notebook. "Banheiro?" ele perguntou. "Ah, sim, é ali." Eu não esperava essa pergunta. Ele foi até o banheiro e entrou. Era um daqueles banheiros individuais, não um cômodo grande. Não pude deixar de achar um pouco estranho ele voltar 30 minutos depois só para usar o banheiro, como se não tivesse algum outro lugar mais próximo de onde ele estava, a menos que ele tivesse ficado por ali o tempo todo. Não sei. Talvez ele tenha voltado também para pegar algo que tivesse esquecido. Esperei alguns minutos, depois mais alguns, e então começou a ficar um pouco estranho. Mais 15 minutos se passaram. Então ele já estava lá dentro há quase 30 minutos quando um policial entrou no estacionamento. Ele deu uma volta e desacelerou bem atrás do carro do homem, claramente inspecionando-o. Depois de um tempo, parou o carro e saiu. O policial entrou na loja, olhou ao redor, então olhou para mim e perguntou se eu sabia de quem era aquele carro lá fora. O policial parecia mais do que curioso. Ele parecia preocupado. Apontei para o banheiro e disse que o homem estava lá dentro há um tempo. O policial foi até lá e não hesitou em começar a bater na porta. Ficou claro que algo estava seriamente errado. Depois de 1 minuto batendo e gritando, ele olhou para mim e perguntou se eu tinha a chave da porta. Eu estava meio nervoso, mas vasculhei a gaveta embaixo do balcão. Achei a chave e corri até ele. Ele abriu a porta e entrou com a arma erguida. Não acreditei, mas o banheiro estava vazio. Depois de ser interrogado por 1 minuto, eu garanti ao policial que o homem havia entrado lá e nunca saído. O policial fez uma busca mais detalhada e percebeu que o teto estava acessível. Era um daqueles tetos de painéis que você pode simplesmente empurrar para fora. Acho que o homem subiu em cima da pia e conseguiu se puxar para cima. O policial chamou reforço e em 15 minutos encontraram o homem escondido no teto com um estilete nas mãos. Eles o retiraram de lá e o prenderam. Pelo que me disseram, o cara estava foragido depois de ter feito coisas absolutamente horríveis com várias pessoas aleatórias e inocentes. Mais cedo naquela noite eles haviam recebido a descrição do carro dele e pegado a placa em uma câmera da loja. Os policiais deram a entender que eu fui sortudo, pois as vítimas anteriores dele estavam todas sozinhas, no meio da noite, seja trabalhando ou apenas andando por aí. Não se sabe se o homem estava tentando se esconder no teto porque sabia que os policiais estavam atrás dele ou se ele estava fazendo isso para tentar algo comigo. Felizmente, ele foi preso. O que estou prestes a relatar aconteceu há 2 anos e meio, em um lugar escondido na Baixa Califórnia, mais precisamente nos arredores do povoado mágico de Loreto.
Minha mãe, embora natural da Venezuela, tinha percorrido, quando criança, junto do pai, aquela enorme península da Baixa Califórnia. Agora, já mais velha e com uma doença que lhe dava pouco tempo de vida, pediu-nos, como um de seus últimos desejos, que nós, seus filhos, realizássemos essa viagem e a relatássemos a ela. Queria, creio eu, que vivêssemos essa experiência. Graças a Deus, minha mãe ainda está viva, resistindo bravamente, mas meus irmãos e eu fizemos aquela viagem, que sempre será uma das experiências mais bonitas da minha vida. Contudo, durante a viagem, algo aconteceu, e é isso que estou prestes a relatar. Minha mãe nos havia falado de um lugar que a impressionou, e do qual tinha muitas lembranças, a Igreja São Francisco Xavier, fundada em 1699. É um belo edifício de estilo barroco situado em um pequeno povoado com apenas algumas casas, no meio das montanhas desérticas da região, a cerca de 35 quilômetros ao sul do povoado de Loreto. Chegamos a Loreto quase às 10 da noite e sairíamos no dia seguinte bem cedo para continuar nosso caminho até Cabo San Lucas. Contudo, ao não encontrar um lugar para jantar, minha irmã sugeriu que fôssemos procurar a igreja de São Francisco Xavier para conhecê-la e gravar um vídeo para mostrar à nossa mãe. Apesar de serem poucos quilômetros, acabamos levando cerca de 1 hora para chegar lá. A estrada era cheia de curvas muito fechadas, com subidas e descidas. Parecia que aquela igreja havia sido construída com a intenção de nunca ser encontrada. O caminho era muito mais perigoso do que imaginávamos. Quando chegamos, o povoado ao redor era ainda menor do que pensávamos. Apenas algumas ruelas formavam San Javier e conseguimos localizar a igreja sem dificuldade. Deixamos o carro em algo que parecia ser um estacionamento. Tentamos convencer meu irmão a não pular a pequena cerca para se aproximar do local, pois esses tipos de lugares costumam ser protegidos por leis federais. Dissemos que não valia a pena. Todo o lugar parecia escuro, não apenas a igreja, mas também os arredores. Não havia luzes nas ruas, apenas algumas em casas ao longe. Ficamos apenas alguns minutos ali. Tenho que admitir que estávamos nervosos e decidimos voltar, já que nunca deixamos de nos preocupar com o caminho de volta. Entramos no carro e demos mais uma volta no lugar, uma última volta. Quando chegamos ao final da rua, ou ao que parecia ser o final, de repente conseguimos sinal no telefone. Paramos por um momento para verificar quanto tempo levaríamos para voltar a Loreto e chegar ao hotel. Minha irmã, então, pediu que olhássemos novamente para a igreja. Havia pessoas lá, algo que não havíamos notado antes. Ao lado da igreja, havia várias pessoas imóveis, vestidas como monges ou missionários, mantendo distância umas das outras. Por um momento pensamos que poderiam ser estátuas, mas na verdade, quando passamos ali pela primeira vez, não tínhamos visto nada. Meu irmão disse que talvez fossem sacerdotes que ainda habitavam o local, e embora isso não fizesse sentido, quisemos acreditar nele por um instante. Como disse, já estávamos nervosos, então saímos dali. Na estrada de ida, não havíamos encontrado ninguém, e na volta esperávamos o mesmo. Iríamos atravessar aquelas curvas perigosas na total escuridão, sem sinal de telefone. Naquele momento, tudo o que queríamos era voltar ao hotel. Estávamos convencidos de que tinha sido uma má ideia ir até lá àquela hora. Tivemos muita sorte de voltar sem contratempos e dormimos como se não dormíssemos há dias. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, ligamos para minha mãe para contar onde estávamos e enviamos o vídeo da igreja que havíamos gravado na noite anterior, antes de vermos os monges. Lembro-me da mensagem da minha mãe. Ao lado é onde estão enterrados os missionários. Minha irmã nos mostrou a mensagem e foi estranho. Sentimos algo muito estranho. Apesar de perdermos quase 2 horas, decidimos unanimemente, antes de seguir viagem rumo a La Paz, voltar à igreja. Queríamos nos aventurar novamente naquele deserto
e rever o lugar à luz do dia. O caminho não parecia tão assustador como a noite, embora as curvas ainda fossem perigosas. O pequeno povoado, apesar de diminuto, parecia cheio de vida, diferente da noite anterior, quando parecia realmente uma cidade fantasma. Quanto ao lado sul daquela igreja, nos aproximamos para confirmar que se tratava de um pequeno cemitério dentro do terreno da missão, dedicado aos seus missionários. E não quero dar muita atenção à minha imaginação ou às minhas recordações, mas parecia que todas aquelas figuras que vimos na noite anterior estavam de pé sobre as tumbas. Apesar de tudo, se um dia estiverem por aqui, definitivamente é um lugar que vocês precisam visitar. O que vou contar para vocês é uma história que poucos acreditam quando eu conto. Algumas pessoas me chamam de mentiroso e até deixaram de falar comigo depois disso, mas eu sei que o que aconteceu é verdade. Na minha família, sabemos disso, e mesmo que não tenhamos provas, para mim nossa palavra e nossas lembranças são suficientes. Embora estejamos convencidos de que esses fenômenos continuarão a ocorrer, esse tema leva muitas pessoas a zombar ou criar encenações, mas aqueles que não ganham nada com esse tipo de experiência não têm motivo para mentir. Os primeiros encontros aconteceram com minha mãe quando ela era pequena. Ela tinha cerca de 8 anos em 76. Isso aconteceu na casa em que ainda moramos hoje, embora sua disposição fosse diferente naquela época. Não havia muros tão altos, e a entrada dava diretamente para a rua, sem portão de proteção. Minha mãe nos contou que uma tarde, quando o sol ainda não tinha se posto e o céu ainda estava claro, ela atravessou o quintal de casa para ir ao banheiro, que ficava do outro lado. Do quintal, dava para ver a rua em frente e então ela viu algumas figuras pulando no telhado da casa vizinha. Ela podia vê-las de onde estava parada. Como tudo aconteceu muito rápido, ela não conseguiu ver claramente, então pensou que eram os vizinhos ou algumas crianças travessas, que talvez estivessem andando no telhado para irritar os donos da casa. Depois de um tempo, ela voltou pelo mesmo caminho para seu quarto, mas ao fazê-lo, sentiu uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Quando olhou, notou que 2 figuras de forma estranha estavam observando-a, agachadas no telhado da nossa casa. Ela só podia ver suas cabeças, pois estavam deitadas no telhado, mas conseguia ver a forma delas. Eram grandes e a pele parecia ser escura, com olhos que lembravam amêndoas. Quando os viu, ela ficou horrorizada, pensando que poderia se tratar de demônios ou de algo do além. Quando contou à minha avó, ela não acreditou. Disse que era resultado de assistir a muitos desenhos animados e que ela deveria fazer algo mais útil, senão o próprio diabo poderia aparecer. Minha mãe nunca mais falou sobre isso, mas levou um bom tempo até que ela se sentisse à vontade para atravessar o quintal sozinha. Sempre pedia que um adulto a acompanhasse. Com o tempo, as coisas voltaram ao que parecia ser normal, e minha mãe não viu mais nada parecido. Ela permaneceu com a ideia de que o que tinha visto eram espíritos, ou os demônios que minha avó mencionou, ou talvez fosse apenas sua imaginação. Passaram-se mais de 20 anos até que minha mãe se lembrasse desse evento e percebesse que o que tinha visto naquela vez não eram seres infernais, mas provavelmente criaturas desconhecidas. Quando aconteceu novamente, foi na mesma casa. Já tínhamos feito algumas modificações. O telhado era de telha de barro, algumas partes estavam em ampliação e outras ainda em construção. Naquela noite, os irmãos e pais da minha mãe tinham saído para uma cidade próxima, então ela estava sozinha com meu irmão e comigo. Um dos novos banheiros que estavam sendo construídos dava diretamente para a rua e ainda não tinha vidro na janela, de modo que dava para ouvir o que acontecia do lado de fora,
e ver qualquer reflexo de luz no teto. Minha mãe contou que, quando foi usar o banheiro, notou uma luz muito intensa entrando pela janela, iluminando todo o interior. Era uma luz branca e resplandecente, diferente da luz de um carro, embora, no primeiro momento, ela tenha pensado que fosse, mas não havia som de motor ou qualquer outro barulho de carro. Naquele momento e lugar, não havia nada que pudesse iluminar com tanta intensidade. A luz permaneceu por um tempo, até que se apagou. Em seguida, minha mãe ouviu passos rápidos e curtos no telhado. Achou que eram ladrões e imediatamente pensou em nós, meu irmão e eu, que estávamos sozinhos no outro quarto. Quando essa preocupação lhe veio à mente, ela sentiu uma sensação de formigamento percorrendo todo o corpo, como se alguém estivesse respondendo à sua preocupação, garantindo-lhe que estaríamos bem. Ela não ouviu nada. Era como se algo dentro de sua mente estivesse dizendo isso, ou talvez algo fora da casa. Depois disso, minha mãe perdeu a consciência. Quando acordou, já estava quase amanhecendo, deitada em sua cama, e meu avô e meus tios ainda não tinham voltado. Nós ainda estávamos dormindo. Depois desse evento, minha mãe sentiu fortes dores de cabeça, no pescoço e na parte superior das costas. A dor ficou tão intensa que ela teve que ir ao médico. Ao examiná-la, o médico perguntou se ela estava seguindo algum tratamento para aliviar a dor após uma cirurgia. Isso a desconcertou, já que ela não tinha feito nenhuma cirurgia recente. O médico disse que o tipo de sutura que ela tinha nunca tinha visto antes. Ela tinha uma cicatriz entre a nuca e o pescoço, mas o médico achou a técnica de fechamento muito estranha e incomum. Minha mãe inventou uma explicação qualquer, mas estava certa de que não tinha passado por nenhuma cirurgia, ou pelo menos não conscientemente. Ela ainda tem essa cicatriz, por isso quase sempre usa o cabelo longo e solto. Se vocês quiserem, posso pedir para ela mostrar. É isso que minha mãe conta que aconteceu com ela, e eu não tenho motivos para duvidar, porque também me aconteceram coisas desde pequeno, para as quais nem sempre encontrei explicação. Desde criança eu tinha pesadelos recorrentes com um ser chamado Bulu. Até hoje não sei de onde vem esse nome, se eu o inventei ou se alguém mais o deu. Mas meus pais contam que eu costumava acordar à noite gritando que ele queria me levar. O que eu lembro é da sua forma. Entre as imagens difusas, consigo lembrar que se parecia com as criaturas que minha mãe viu quando criança no telhado de nossa casa. Não sei se isso se deve à descrição que ela nos dava quando contava essa história, ou se foi algo revelado da mesma forma. Desde então, não voltei a ter experiências com esses seres, até o ano passado. Em fevereiro, saí para me divertir com uma amiga e seu namorado aqui em Limeira. Tomamos algumas bebidas em um restaurante e, depois de muito tempo conversando, já era tarde. Enquanto andávamos, minha amiga quis ir ao banheiro, mas todos os lugares próximos já estavam fechados. Seu namorado sugeriu que fôssemos para um terreno baldio, onde ela poderia fazer xixi sem que ninguém a visse. Não havia ninguém por lá, e era o lugar mais próximo para resolver o problema. Enquanto cada um de nós procurava um canto para se aliviar, o namorado da minha amiga nos esperava no carro. De repente, ouvimos o som da buzina tocando muito forte várias vezes, como se ele estivesse tentando nos alertar de algo. Corri até onde ele estava e, quando cheguei, ele apontou para o céu sem dizer nada. Quando olhei, vi um objeto totalmente redondo com uma luz vermelha no centro. Estava muito alto, mas sua forma era clara e grande. Todo o resto não era iluminado, mas consegui ver a forma por causa da luz da lua. Meu amigo disse: "Cara, isso não é um drone nem um avião. O que diabos é isso?" A luz desse objeto piscava. Não estava tão perto para que pudéssemos identificar o que era, mas nunca tínhamos visto algo assim antes. Minha reação imediata foi pegar meu celular para tirar uma foto. Tirei várias, mas ao verificar,
As imagens estavam completamente escuras. Nenhum de nós três conseguiu explicar o que era aquilo, até que em 2 movimentos o objeto desapareceu. Nenhum de nós soube explicar o que aconteceu. Ficamos sem saber se devíamos contar a alguém, com medo de sermos taxados de loucos. Preferimos guardar para nós mesmos, porque sem provas poderiam pensar que tudo era uma invenção. E é isso. Mas minha mãe tem aquela cicatriz, e meus amigos e eu podemos testemunhar o que vimos no céu. Desde esse último avistamento, os pesadelos que tinha quando criança voltaram. Agora fico pensando o que estava dentro daquela coisa que vimos no céu. Algumas pessoas dizem que são satélites, aviões ou drones, outras que é efeito da água em algum lugar.